Olá, pessoal. Então, nós estamos começando aqui o quinto vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. E nós vimos lá no final do quarto vídeo que parece que a explicação mais adequada e mais amplamente aceita do dano da morte é que ela é um dano por privação, né? Ou seja, um dano porque priva o indivíduo morto de desfrutar daquilo que seria positivo. Nós vimos isso no vídeo 4, lá em relação a várias teorias do bem-estar. Mas agora eu vou falar só quando eu falar de o dano da morte enquanto dano por privação, eu não vou estar assumindo uma teoria do bem-estar específica, né? Pode ser, por exemplo, privação de experiências positivas, pode ser privação de satisfação de preferências, pode ser privação de experimentar itens de uma lista objetiva. Eu vou falar de dano da morte por privação em geral. Mas vou dar como exemplo a privação de experiências positivas, porque, como vimos no vídeo 4, isso é uma parte de toda a teoria do bem-estar plausível, né? A ideia de que nós somos prejudicados por experimentar aquilo que é negativo ou por não experimentar aquilo que seria, aquelas experiências que seriam positivas, né? De desfrute, prazer, alegria, etc. Bom, nós vamos ver algumas objeções, né, nesse vídeo a essa concepção do dano da morte enquanto dano por privação daquilo que é positivo. Bom, o primeiro problema, a primeira objeção que a gente vai discutir é o que é chamado de problema epistemológico, né, que é uma objeção endereçada aí pelo Jeff McMahon, nesse livro, né, The Ethics of Killing. Quem quiser ver, está lá na página 107. O problema epistemológico é o seguinte: é o fato da gente não poder ter certeza de se a vida que alguém teria pela frente se não morresse, se ela seria predominantemente negativa ou positiva. Então, com base nisso, né, essa objeção diz que nós nunca poderemos ter certeza se alguém seria prejudicado ou não pela morte. Se morrer seria algo ruim ou algo bom para esse indivíduo. Tá? Seria pior ou melhor do que continuar vivo. Bom, vamos ver algumas possíveis respostas a esse problema epistemológico. Uma resposta possível, ela é dada aqui, né, pelo Oscar Horta, nessa tese de doutorado, né, um desafio para a bioética, a questão do especismo. Quem quiser ver, está lá nessas páginas, né, 591-736. Bom, a resposta é com base na nossa... no quanto nós podemos estimar probabilidades. Né? Então, a resposta diz o seguinte: ainda que seja impossível ter certeza do que realmente aconteceria, né, se alguém continuar vivo, a gente pode estimar em termos da probabilidade do que aconteceria, com base em como é normalmente a vida desse alguém até agora. Né? Por exemplo, a gente pode olhar para trás e concluir que se a gente tivesse morrido em outra época, né, antes, isso teria prejudicado a gente, né, porque agora a gente sabe do que aconteceu depois. Né? Mas a gente pode conhecer aproximadamente, né, a expectativa de vida de alguém, né, se a gente sabe a idade desse indivíduo, né, se a gente sabe algo sobre o estado de saúde, o modo de vida desse alguém, né, se a gente sabe a que espécie que esse alguém pertence, porque tem os lifespans, né, específicos, típicos de cada espécie, se a gente sabe o contexto em que esse alguém vive, né, a situação, se tem acesso a condições básicas de saúde ou não, e aí a gente pode estimar a probabilidade de a vida desse alguém dali para frente ser predominantemente positiva ou negativa, ainda que seja impossível a gente ter certeza, né? Mas isso não impede da gente ter noção de probabilidades. Essa é uma possível resposta ao problema epistemológico. Bom, outra objeção à concepção do dano da morte enquanto dano por privação é uma objeção bem antiga, né? Está lá no Lucrécio, lá, que é um filósofo da antiguidade. Aqui está 1976, que obviamente é a edição desse livro aqui, né? Mas o Lucrécio escreveu isso lá na antiguidade. Quem quiser ver, está nessa edição aqui, nas páginas, né, 972 até 976. É o argumento da simetria temporal. O que diz esse argumento? Diz o seguinte: bom, nós pensamos que nós somos prejudicados com a morte, né? Mas normalmente não pensamos que somos prejudicados por não termos nascido antes. Né? E isso parece
assimétrico, né? A gente tem uma atitude em relação ao futuro e não tem a mesma atitude em relação ao passado, né? Isso precisaria ser explicado, segundo Lucrécio. Bom, uma maneira de tentar explicar e justificar ter essa atitude diferente em relação à morte, né, e em relação a não ter nascido antes, é fazer uma distinção entre os pontos de vista de dentro e de fora, que é o que faz a Francis Cam nesse livro aqui, ó, Morality e Mortality. Então, no volume 1, né? A morte e quem salvar da morte. Está lá nessas páginas 29 e 31, para quem quiser ver. Tá? Então, o que é essa distinção? Do nosso ponto de vista de dentro, né, de quem está vivendo aquela vida, a gente prefere que as coisas boas que vão acontecer ainda estejam por vir. Né? Mas, do ponto de vista de fora, né, olhando assim, a gente abstraindo, como se a gente pudesse sair da nossa perspectiva de indivíduos que vivem aquelas vidas, né, do ponto de vista de fora, o ponto de vista objetivo, é indiferente se a nossa vida começa antes ou se ela começa depois, desde que o total de coisas negativas e positivas que vai acontecer nessa vida seja o mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou viver, sei lá, 80 anos. Né? Tanto faz se eu vou viver esses 80 anos de um ponto de vista objetivo. Né? Se eu vou viver esses 80 anos nascendo, sei lá, em 1981 e morrendo em 2061, né? Ou se eu fosse nascer em 1971 e fosse morrer em 2051, né? Desde que não fosse alterado a quantidade de experiências, né, positivas e negativas que fosse acontecer nessa vida. Mas, do nosso ponto de vista de dentro, né, de quem vive aquela vida, a gente prefere que o que há de positivo para acontecer ainda vai acontecer. Depois a gente já vai ver um exemplo nesse sentido para explicar melhor essa concepção. Tá? Então, a Francis Cam faz essa diferenciação porque ela vai dar uma resposta àquela objeção do Lucrécio, né? Que é uma resposta que eu estou chamando aqui de resposta do término, tá? Que está naquele mesmo livro, né? Só que na página 16. E a resposta é a seguinte: do ponto de vista de fora, né, aquele objetivo, né, uma diferença importante, né, entre a nossa não existência pré-natal e a morte é que a nossa não existência pré-natal ela termina com o momento do nosso nascimento, mas a morte é permanente, né? Ou seja, por que a gente não se preocupa com não ter nascido antes? Porque a gente nasceu, e isso, de um ponto de vista objetivo, é indiferente, né? Desde que não seja alterada a quantidade de experiências positivas e negativas no total da vida. Então, é por isso que a gente não se preocupa com não ter nascido antes, né? Porque uma vez que a gente nasce, é indiferente. É claro, a época em que a gente nasce pode fazer diferença para a quantidade de experiências positivas e negativas que a gente vai ter, né? Se a pessoa nasce numa época de guerra, por exemplo, né, num país que está em guerra, provavelmente ela vai ter mais experiências negativas, né? Pode viver menos, etc. Mas se isso não for alterar a quantidade de experiências positivas ou negativas, parece que tanto faz, né, o momento em que a gente nasce, desde que isso não altere a quantidade de experiências positivas e negativas. Mas o momento da morte é diferente, né, porque dali para frente não tem, digamos, como mudar. Tá? Bom, mas alguém poderia objetar essa resposta dizendo o seguinte: bom, assim como a morte não vai ter um fim, né, a nossa não existência pré-natal também não teve um começo. Né? Então, me parece que essa resposta anterior ali não aponta realmente uma diferença. Tá? Bom, e uma possível resposta a essa objeção, que é dada aí pelo Oscar Horta, naquela mesma tese lá, nas páginas 62 e 63, é a seguinte. Bom, no sentido lógico, né, é possível nascer antes do que a gente nasceu, dá de imaginar isso. Vamos supor que eu tivesse nascido, sei lá, em 1950. Né? Não tem nenhuma contradição de lógica imaginar isso. Mas, no sentido factual, é impossível mudar. Né? Eu nasci em 1981, não tem como mudar isso. Né? Por outro lado, a nossa existência futura ela pode ser prolongada ou encurtada de acordo com a maneira como a gente
age, né? Por exemplo, se eu atravesso uma rua movimentada sem olhar para os dois lados, a probabilidade de eu morrer é muito grande, né? Se eu tomo mais cuidado, a probabilidade de eu sobreviver é maior e etc. Bom, então, já que a gente consegue mudar, escolher, tomar decisões que vão influenciar como o mundo vai ser daqui para diante, mas a gente não consegue mudar o passado, né? É isso que dá razões para a gente ter atitudes diferentes em relação ao futuro do que a gente tem em relação ao passado, né? Ou seja, isso tudo nos dá razões para a gente prolongar a nossa existência, se o que importa é a totalidade de coisas positivas que vão ocorrer para nós, né? Se a gente tem chance de ter uma vida minimamente significativa. Então, é isso que parece mostrar, justificar a gente ter atitudes diferentes em relação ao futuro do que em relação ao passado, simplesmente porque o passado não dá de mudar. Essa é a resposta curta e grossa. Né? Então, isso é uma resposta àquele argumento lá do Lucrécio, né? Da simetria temporal. Tá? Bom, para a gente ilustrar essa possibilidade, o Oscar Horta dá um exemplo, né? Que é o exemplo do planeta que está prestes a explodir. O objetivo desse exemplo é mostrar que é só porque não tem como mudar o passado, não tem como mudar o momento que a gente nasce antes, né? Não tem como a gente nascer antes do que a gente nasceu, que a gente, então, não tem razões para se preocupar com isso, mas que se fosse possível, sim, a gente teria tantas razões, quanto a gente tem para se preocupar com a morte, quanto para se preocupar com não ter nascido antes, se fosse possível mudar. Então, ele bola um exemplo aqui, de uma situação fictícia onde o importante seria saber fazer nascer o quanto antes, e não o momento da morte, por exemplo. Então, esse exemplo visa mostrar o quê? Que se pudéssemos fazer com que alguém nascesse antes, e isso aumentasse o total de experiências positivas que esse alguém teria, então isso seria tão desejável quanto retardar a chegada da morte. Então, o exemplo que ele dá é o seguinte: vamos supor que a gente vive num planeta que vai explodir em 6 décadas, né? Mas que ainda é possível que os seus habitantes tenham vidas significativas até o momento da explosão. Nessa situação, seria melhor nascer o quanto antes, né? Porque, nesse exemplo, nesse caso, é o momento do nascimento e não o momento da morte que pode ser mudado, de acordo com o que a gente escolhe. Então, parece que, nesse caso, a gente teria razões para preferir nascer antes, né? Então, a gente teria razões para se preocupar com fazer com que alguém nasça o quanto antes, né? Ok, mas mesmo assim tem outras situações onde a gente vai ter aí conflitos entre o ponto de vista de dentro, né, e o de fora, que a gente falou antes, eu falei que ia dar um exemplo, né, então agora chegou a hora. Bom, então esses exemplos de conflito entre o ponto de vista de dentro e de fora tem a ver com aquela coisa de que do nosso ponto de vista de dentro, parece que a gente prefere que as coisas boas ainda estejam por acontecer. E de um ponto de vista de fora, objetivo, né, parece que tanto faz. O que importa é a quantidade total de coisas positivas que vão ocorrer na vida, independentemente de se aconteceram, se já aconteceram ou se vão acontecer ainda. E eu falei que ia dar um exemplo para ilustrar, né? Mas esse problema, né, ele é apontado pelo Parfit, pelo Derek Parfit, né, nesse livro aqui, Razões e Pessoas, né, que é um clássico, né, sobre vários problemas da ética. Está lá nessas páginas aqui, né? E naquela mesma tese de doutorado, o Oscar Horta adapta alguns exemplos que o Parfit dá para falar especificamente do dano da morte, tá? Para mostrar a mesma assimetria entre passado e futuro. Vamos ver. Então, o exemplo que ele dá é a seguinte: são duas situações onde a gente está com amnésia, né? A gente não lembra de nada que aconteceu com a gente. E nós temos dois casos, no caso 1 e o caso 2. Tá? No caso 2, a gente descobre, depois que a gente está com amnésia, mas a gente descobre que a gente vai morrer em questão de horas, tá? Que a gente tem muito pouco tempo de vida pela frente. Mas a gente descobriu também que a gente já viveu uma vida bem longa e bem feliz. Tá? No caso 2, a gente está com amnésia, a gente descobre que a gente vai se recuperar, né? E que a gente é jovem ainda e a gente tem toda a vida pela frente, né? Mas a gente descobre também que a gente nunca vai chegar na idade que a gente teria lá no caso 1, né? E a gente, então, vai ter um total de experiências positivas bem menor, nesse caso 2. Então,
Qual é a assimetria aqui, né, entre os pontos de vista de dentro e de fora? Do ponto de vista de fora, é melhor a gente estar em C1. Por quê? Porque a quantidade de experiências positivas totais é maior, né? A gente viveu mais. Mas, do ponto de vista nosso, de dentro, a gente prefere estar em C2, né? Por quê? Porque a gente quer que as coisas positivas ainda vão acontecer, né? Ali a gente descobre, pô, a gente é jovem ainda, a gente tem bastante tempo ainda para aproveitar. Em C1, a gente descobre que a gente morreu em questão de horas. Ainda que a gente descubra que a gente já viveu uma vida bem longa e bem feliz. Então, a diferença parece ser essa, né? Que do ponto de vista de fora, o que importa é o total de coisas positivas que vão acontecer. E do ponto de vista de dentro, a gente prefere que o desfrute positivo ainda esteja por acontecer. Então, um proponente daquele argumento da assimetria, né, lá do Lucrécio, ele poderia defender que essa atitude, do ponto de vista de dentro, é irracional, porque a gente vai ter que escolher a vida com menor quantidade de desfrute, né? Porque nesse exemplo aqui a gente poderia ser dois. Bom, então vamos ver algumas respostas possíveis aqui. Acho que são duas respostas que eu listei. Novamente, né? Então, naquele, depois do exemplo lá, o Oscar dá duas respostas que estão nessas páginas aqui. Então, duas respostas possíveis, né? Para defender que não é irracional ter atitudes diferentes em relação ao passado e ao futuro, né? Ter preferir que as coisas boas estejam ainda por acontecer. Bom, a primeira é que ele defende que não é irracional ter atitudes em relação ao futuro e não em relação ao passado, né? Primeiro porque não tem como mudar o passado, né? Então, para questões práticas, né, não teria por que ter essa atitude em relação ao passado. E a segunda resposta é que é o seguinte: mesmo que o passado nos preocupasse tanto quanto o futuro, né, mesmo que fosse racional se preocupar com o passado, mesmo que não fosse possível mudar o passado, né, não seja possível, parece que a melhor forma de a gente ter boas recordações do passado é se preocupar em ter boas experiências no futuro, né? Porque logo essas experiências que são futuro, né, vão se tornar passado. Então essa é uma maneira que ele tenta responder. Bom, vamos ver uma outra objeção ao dano da morte enquanto dano por privação daquilo que é positivo. Eu estou chamando aqui do argumento dos seres em potencial. Esse argumento, assim, não sei se ele é defendido assim, na literatura filosófica, mas nos cursos, né, que a gente fez e que sempre aparece esse argumento. O argumento é o seguinte: o argumento diz que se a morte é um dano por ser um impedimento daquilo que é positivo, né, então os seres em potencial, isto é, os seres que poderiam ter existido, mas não chegaram a existir, tá? Eles são prejudicados por não chegarem a existir, desde que a vida que aguardaria eles, se eles tivessem existido, valesse a pena ser vivida. Essa é a primeira premissa desse argumento dos seres em potencial. Só que o segundo passo do argumento é dizer que isso é absurdo, né? É absurdo dizer que seres em potencial, seres que poderiam ter existido, mas não vieram a existir, né? Por exemplo, possibilidades, né, de seres. Por exemplo, meus pais tiveram dois filhos, né, mas poderiam ter mais, poderiam ter tido 5, 10, né, se tivessem decidido de outra maneira. Então, segundo essa objeção, diz que se a morte é um dano por impedimento do que é positivo, então os seres em potencial são prejudicados por não chegarem a existir. Mas isso é absurdo, segundo essa posição, né? Isso é absurdo. Como é que possibilidades futuras, né, de seres futuros poderiam ser prejudicados? Então, a conclusão da objeção é que a explicação do dano da morte enquanto impedimento do que é positivo é inadequada, tá? Bom, uma resposta a essa objeção é dizer que o dano da morte enquanto impedimento do que é positivo não se aplica a seres em potencial. Eu vou tentar explicar por quê. Tá? Quando a gente diz o seguinte: o indivíduo X foi prejudicado por ter sido impedido de desfrutar do que é positivo. Por exemplo, por ter morrido. Né? Isso parece só fazer sentido em relação a seres sencientes, já existentes, né? Seres que já existem.
Porque é só nesse caso que a gente tem um indivíduo, que a gente tem alguém que a gente pode dizer, olha, foi esse alguém que foi prejudicado. Em outros casos, a gente tem várias possibilidades futuras de indivíduos. A gente não tem indivíduos ainda. Vou mostrar um exemplo aqui para ilustrar, para ficar mais claro isso aqui, tá? Ó, se eu morrer, né? Então dá a dizer, ó, o Luciano foi prejudicado por não desfrutar daquilo de positivo que ele experimentaria se ele tivesse continuado vivo. Agora vamos ver um outro caso. Né? O Parfit dá vários exemplos parecidos, né, com esse aqui. Né? Então eu adaptei lá do livro do Parfit. Se um casal concebe um filho agora, né, daqui a 9 meses vai nascer o indivíduo A. Mas se o casal espera o próximo mês, né, vai ser outro óvulo, vai ser outro espermatozoide, aí vai nascer o indivíduo B, outro indivíduo. Né, daqui a... É claro que tem toda uma discussão aí sobre o que determina a identidade, se é o corpo, se é as memórias, se existe algo como uma alma. Bom, não vou entrar nessa discussão agora sobre identidade individual, né, mas vamos assumir para efeito de argumentação que, né, se um casal concebe um filho agora, daqui a 9 meses vai nascer um indivíduo A. Mas se espera um mês, né, para conceber, né, e aí o indivíduo B vai nascer, vai ser outro. Bom, parece que não faz sentido afirmar que se o casal decide esperar o próximo mês, eles vão prejudicar o indivíduo A, que nasceria se eles não tivessem esperado. Porque o indivíduo A não existe, ele é apenas uma possibilidade entre as zilhões de possibilidades de indivíduos que poderiam existir, mas não existem. Né? O indivíduo A nunca existiu, nem nunca vai existir. É apenas uma possibilidade. E vice-versa, se para o indivíduo B em potencial, né? Caso eles não esperem o próximo mês e nasçam indivíduo A. Né? Então, parece que isso mostra que só é possível prejudicar com a morte seres já existentes, né? E não possibilidades de seres que poderiam ter existido, mas não vão existir. O que eu estou falando aqui são diferenças em relação à consideração por indivíduos, tá? E considerações impessoais. Por quê? Tudo isso que eu acabei de falar é compatível com alguém possuir uma meta de fazer com que no mundo exista o maior número possível de seres sencientes com vidas significativas. Tá? Isso aqui que eu estou dizendo, que só indivíduos já existentes podem ser prejudicados com a morte, não implica necessariamente que não haja boas razões para se ter uma meta de que o mundo contenha a maior quantidade possível de seres sencientes com vidas significativas. Tá? Que seria, por exemplo, algo bom fazer nascer indivíduos com vidas significativas. Nem estou dizendo que implica isso também, que implica necessariamente aceitar essa meta. Estou dizendo apenas que não implica necessariamente rejeitar essa meta. Por quê? Porque essa meta ela poderia ser vista como uma meta impessoal, ou seja, que ela não é um dever em relação a esse ou aquele indivíduo, né, que poderia ser prejudicado ou beneficiado, mas é só uma meta impessoal de tentar buscar o melhor resultado possível. Né? E alguém poderia dizer, em termos objetivos, o melhor resultado possível é um mundo com a maior quantidade de seres sencientes felizes possível. Novamente, não estou dizendo que necessariamente essa meta é plausível ou é implausível, não estou discutindo isso agora, só estou dizendo que daquele raciocínio não decorre automaticamente rejeitar essa meta. Tá? Ela é compatível com aquele raciocínio. Outra coisa importante, uma vez que alguém adota essa meta, de que no mundo tenha a maior quantidade possível de seres sencientes, com vidas significativas, isso não implica que necessariamente deixar de produzir novos seres sencientes com vidas positivas é tão ruim quanto matar seres sencientes já existentes. A pessoa poderia ter essas duas metas, né, respeitar os seres sencientes já existentes, tentar não matá-los, e também buscar uma meta impessoal de fazer existir a maior quantidade de seres sencientes felizes possível, mas manter que não matar seres sencientes é mais importante. Por exemplo, poderia defender que os interesses básicos de indivíduos já existentes, né, como o interesse em continuar vivo, como o interesse em não sofrer, etc., são um trunfo, né, sobre metas impessoais, né, ou tem um peso muito maior, né, ou poderia dizer que evitar o que é negativo, né, evitar a morte, por exemplo, tem peso maior do que promover o que é positivo, produzir novas vidas significativas.
né? Então, por exemplo, quem adota essa meta impessoal de maximizar a quantidade de seres sencientes felizes no mundo, não necessariamente tem que aceitar a substituição de seres sencientes já existentes. É isso que eu estou tentando mostrar, e a gente vai discutir isso em outro vídeo, o argumento da substituição. Tá? Porque a pessoa pode aceitar aquela meta, mas manter que matar um ser senciente, que teria condições de ter uma vida significativa, é pior do que deixar de fazer nascer um novo ser senciente. É claro que, se alguém possui essa meta impessoal também, ela poderia, né, provavelmente admitir algumas negociações, né, negociações em relação ao bem-estar dos seres sencientes já existentes. Por exemplo, né, ela poderia dizer que se fosse possível aumentar significativamente a quantidade de seres sencientes felizes no mundo, né, com novos nascimentos, diminuindo pouco o bem-estar dos seres sencientes que já existem, então que isso provavelmente seria a coisa certa a se fazer. Isso é uma possibilidade, né, para quem aceita aquela meta impessoal. Isso tudo aí, é claro, a gente já estaria entrando na questão na área da ética das populações, né, que diz respeito a saber qual o tamanho ideal de uma população em relação à meta de que exista a maior quantidade de seres sencientes com vidas significativas possíveis e que essas vidas sejam as melhores vidas possíveis, né? Como que a gente pesa essas duas coisas? E isso tudo, né, a ética das populações, é discutido em detalhes, né? Eu acho que é o livro que é o grande clássico sobre isso, né? Naquele livro do Paft, né? Razões de Pessoas, o capítulo 19 é só sobre isso. Né? Bom, então é isso. Aqui a gente passou as principais objeções, né, ao entendimento do dano da morte enquanto dano por privação daquilo que é positivo, enquanto impedimento de desfrutar aquilo que é positivo, e parece que, ainda assim, mesmo que tenha objeções a essa concepção, e a gente viu também respostas a essas objeções, né, que ainda assim parece que é a melhor explicação para o dano da morte. Né? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai ver quais são as conclusões que a gente pode tirar desse raciocínio que a gente fez até agora em relação à questão dos seres sencientes, independentemente de espécie e de capacidades cognitivas, em relação ao dano da morte para eles. Tá? Então é isso, obrigado, tchau.